Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michael. Nós vamos dar continuidade ao assunto de informática básica, tratando sobre o conteúdo de medidas de computador. O que seriam essas medidas de computador? O computador ele trabalha com vários tipos de medidas. Medidas que medem desempenho, medidas que medem a capacidade, o tamanho de um arquivo, o tamanho de armazenamento. O sistema que é utilizado pelo computador e que o computador entende é o sistema binário. O que é o sistema binário? O sistema binário ele é um sistema de numeração que é utilizado e reconhecido pelo computador. O computador trabalha com apenas dois tipos de símbolos, que é apenas 1 ou 0. A unidade de medida que é trabalhada é a unidade decimal. Ela trabalha com 10 elementos, que são os números de 0 a 9. Já o computador não, ele interpreta os comandos e recebe as informações através do sistema binário, que é um conjunto de sequências de números de zeros e uns. Cada elemento desse, ou seja um 0 ou seja 1, o único elemento desse é representado e chamado como bit. Quando tem mais de um, são chamados de bits. Ele usa o sistema de exponenciação na base 2. Então, para você fazer as medidas, as grandezas e as transformações nesse sistema binário, você vai precisar utilizar a base 2 como o sistema dessa conversão. Mais na frente eu vou mostrar para vocês exemplos por que ele é reconhecido na base 2. Então, a gente pode entender que o 1 sempre vai representar passagem de energia e o 0 sempre vai representar a ausência de energia. Aqui nós temos um exemplo de uma sequência binária. Temos uma sequência que ela é representada pelos seguintes símbolos, que é 111001. Essa sequência binária, ela representa um dado no computador. O computador ele vai transformar essa sequência binária e vai mandar para o usuário o que essa sequência binária significa. Então, cada sequência de bits formada vai representar uma informação ou um dado. Aqui é um exemplo de um trem, por exemplo, onde tem os containers carregados, representado por 1, e onde o container está vazio, representado por 0. Fazendo analogia com a questão de passagem de energia ou ausência de energia. E o computador ele faz um cálculo para poder transformar essa sequência em algo que o ser humano possa entender e reconhecer. Os computadores, para fazer essa conversão e essa representação, eles vão usar o processador para fazer essa conversão, ou então eles podem usar uma tabela já onde tem pré-definida os símbolos e as sequências binárias. Então, no computador, quando a gente está digitando algo num texto, por exemplo, e digita a letra A maiúscula, na verdade, para nós entendemos como A maiúsculo, mas para o computador, ele entende como essa sequência de bits. Então, para o computador, a letra A maiúscula significa 01000001. É feito um cálculo de conversão de bases numéricas. Aqui está no formato alfanumérico, aqui está no formato binário, e esses dois formatos aqui também podem ser representados e são equivalentes ao base decimal 65. Então, número 65 é a mesma coisa que essa sequência de bits, que é a mesma coisa que a letra A. E quem faz essa conversão é o computador. Mas ele só entende essa aqui, que é a dos binários. A letra A minúscula já é uma outra sequência, porque o computador ele não entende como sendo a mesma coisa, A maiúscula e A minúscula. São dois caracteres diferentes. Então, aqui é a sequência de bits que representa o A minúsculo, que é 011000001, e o número decimal que representa a letra A minúscula é o 97. O comando Ctrl A é utilizado para selecionar todo um texto, por exemplo. A sequência de binário dele é os 7 números zeros e o último dígito é 1. E ele em decimal representa o número 1. E o Ctrl Z, que é para voltar uma ação, ele é essa sequência de bits e em decimal ele é o número 26.
e assim por diante. Então, os comandos mais simples, todos eles estão representados por uma sequência. E essa sequência vai ser a mesma, independente do computador que você vai utilizar. Para qualquer computador, ele vai entender dessa forma. É um padrão universal. Agora nós vamos falar sobre capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento de um computador é medida em termos de bytes. Vimos anteriormente que estávamos falando apenas de bits. Um conjunto de bits. Vimos anteriormente que estamos falando dos bits, que é representado por 0 e 1. E eles podem ser agrupados, esses bits, e transformados em bytes. E em bytes, que é a medida que o computador utiliza e mostra para o usuário. A unidade de medida que ele mostra, a básica que ele mostra para o usuário é os bytes. Mas a menor unidade possível do computador são os bits. Então ele fala que a regra é essa: 1000 bytes, e na realidade a computação é 1024, mas aí se arredonda para ficar mais fácil o entendimento, que coloca 1000, representado por 1000. 1000 bytes ou 1024 bytes, ou 2 elevado a 10, representa 1 kilobyte. A gente vai ver isso numa tabela mais à frente, vai ficar mais fácil. Nessa tabela aqui, se você conseguir assimilar ela, você consegue entender o que é maior e o que é menor no computador. Como é que eu faço para comparar dois dispositivos ou dois arquivos e saber qual que é maior e qual que é menor? Então, a menor unidade, como eu falei para vocês, são os bits. E, no caso, o computador ele vai mostrar para o usuário, se caso o usuário quiser saber o tamanho de um arquivo, ele vai transformar esses bits em bytes ou grandezas de bytes. O que seriam essas grandezas de bytes? O byte, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte, o petabyte, hexabyte, zettabyte e ottabyte. São as grandezas que estão nessa escala. Então, a cada 8 bits, nós temos um byte. Um byte ele é representado pela expressão matemática 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 2, que é a base binária, elevado a 0 vai dar 1. Então, se você tiver... E se eu tiver mais que um byte? Como é que eu vou fazer? Por exemplo, se você tiver 1024 bytes, você vai ter a mesma coisa que você ter 2 elevado a 10. Você calcular aqui 2 elevado a 10 vai dar esse valor. Em vez de você escrever 1024 bytes, você basta apenas colocar 1 kilobyte, que é a mesma coisa que 2 elevado a 10, que é a mesma coisa que 1024 bytes. Mesma regra se aplica às outras camadas, reduzir as grandezas ou aumentar as grandezas. Um exemplo, eu tenho aqui uma quantidade de milhões de bytes e eu quero reduzir esses milhões de bytes para megabytes. É simples, se você está em bytes, você vai ter que dividir por 1024 a quantidade que você tiver. E aí você vai transformar para kilobytes. Mas se mesmo você dividindo essa quantidade em bytes por 1024 e ainda ficar grande o valor, você vai dividir novamente por 1024. Aí ele vai passar para a grandeza megabytes. Se você pegar e mesmo assim esse número estiver grande, você dividir por 1024, ele vai sair de megabyte e vai para gigabyte. Então vamos fazer um exemplo. Vamos supor que nós temos 256 milhões de bytes. Então vocês estão vendo que esse número é muito grande, fica ruim. Então nós vamos precisar reduzir essa quantidade para uma unidade que seja mais apropriada, ou para kilobyte, ou para megabyte, ou para gigabyte, e assim por diante. Então como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que pegar esse valor e dividir por quê? Por 1024. Que aí nós vamos transformar esse valor em kilobytes. Então, quanto é 256? Vou pegar aqui a calculadora para ser mais rápido. Quanto é 256 milhões dividido por 1024? Vai dar 250. Então, o resultado vai ser o quê? 250 mil. E o quê? Ele era
bytes. Se eu dividir por 1024, ele vai deixar de ser bytes e vai passar a ser kilobytes. Então, 250.000 kilobytes. Só que esse valor ainda não está muito pequeno, ainda está um valor alto. Então, se ele está um valor alto, é preciso que ele seja feita a divisão novamente. Então, para fazer a divisão novamente, o que é que eu tenho que fazer? Dividir esse valor por 1024 novamente. Que aí ele vai, depois dessa divisão, ele vai se transformar para qual grandeza? Megabyte. Então, você faz isso. 250.000 dividido por 1024. Então, nós temos 244,14. Então, 244,14 e era kilobyte e vai passar a ser megabyte. Então, nesse valor aqui, é o menor valor que a gente pode reduzir. Se eu dividir por 1024 novamente, ele vai ficar um número menor que zero, porque 244 é menor do que 1024. Então, esse é o melhor valor que a gente pode fazer a conversão. E se for ao contrário, se eu tiver 2,5 terabytes e eu quero converter para kilobytes, como é que faz? Aí o processo é inverso. Em vez de você fazer a divisão, como é feito ali da menor grandeza para chegar na maior, você faz a divisão. Mas sendo ao contrário, da maior grandeza para a menor, você vai fazer o inverso, você vai fazer a multiplicação. Então você vai fazer 2,5 terabytes vezes 1024. Então vai ser aqui 2.560 megabytes. A multiplicação novamente, multiplicar por 1024 novamente. E aí ele vai transformar de mega para kilobyte. Então quanto é 2.560 vezes 1024? Vai ser esse número maior aqui, que é 2.621.440, o quê? Kilobytes. 2.621.440 kilobytes é a mesma coisa que 2,5 terabytes. Só que para nós humanos fica mais fácil a gente dizer que é 2,5 do que dizer que é isso aqui. Por isso que se o computador o computador, até nós mesmos podemos fazer a conversão para poder ter um entendimento melhor. Conseguir fazer uma leitura e interpretação melhor desses valores. Professor, mas se eu quiser transformar isso aqui para bit, que é a menor unidade do computador, é possível? É possível. Como é que é feito? Você vai pegar e vai continuar fazendo as multiplicações até a menor unidade. Então, se eu quisesse reduzir para bits, eu teria que continuar dividindo. Eu teria que pegar aqui 2.621.440 kilobytes, teria que multiplicar, continuar multiplicando por 1024. E aí eu transformaria de kilobytes e ia transformar para bytes. 2,5 terabytes, se você converter para bits, vai chegar nesse valor aqui. Cerca de 21 bilhões e meio de bits. Então, pessoal, não se esqueçam dessa tabela. Sempre que você tiver um número muito grande, numa grandeza muito pequena, você vai ter que dividir esses valores até chegar na grandeza ideal. Se tiver em bits, você vai ter que dividir por 8 para chegar para byte, dividir por 1024 para virar kilobyte e assim por diante. Se você tiver um número muito grande, tipo um terabyte, quiser reduzir, por exemplo, para megabyte ou para byte ou para bits, você vai ter que fazer a multiplicação, desculpa, é o processo inverso. Tem que multiplicar por 1024, multiplicar por 1024, multiplicar por 1024, e quando for na parte dos bits, você multiplica vezes 8. Então, é dessa forma que você faz essas conversões em termos de grandeza na questão de armazenamento de dados pelo computador.